Graça e paz, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui, né? Que eu chegue até a sua casa para que juntos possamos adorar o Senhor. Queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Por isso nós vamos começar a nossa reunião com uma oração. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Mais uma vez, ó Deus, nós queremos, ó Deus, elevar nossa voz até teu trono de graça para dizer que nós te amamos, que nós queremos fazer a sua vontade, que nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. E o nosso prazer, ó Deus, é servir ao Senhor. O nosso prazer é meditar na tua palavra. O nosso prazer é saber que o Senhor está conosco todos os dias. O nosso prazer é saber que nós podemos confiar em ti. Nós te agradecemos por tudo, Pai, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve, que o Senhor está sempre conosco. Nesta hora, Senhor, vai na casa, Senhor, de cada um dos teus filhos que me ouve agora. Vai, Senhor, na família de cada um. Vai, Senhor, naquela área que eles precisam da bênção do Senhor. Deus, que o Senhor possa, Deus, derramar as bênçãos do Senhor na vida deles. Eu abençoo todos aqueles que me ouvem no nome de Jesus e que essa noite possamos aprender mais do Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nossa revistinha acabou, né? E eu peguei um tema aleatório que diz o seguinte: o tema da nossa ministração dessa noite é integridade em tempos de crise, né? É o que nós estamos passando, né? Um momento de crise, um momento de pandemia, mas nós vamos ver aqui que nós podemos ser íntegros, né? E Deus quer isso de nós. Deus quer que nós tenhamos um coração íntegro para com Ele. E o nosso personagem, né, que vamos falar dessa integridade, é o profeta Daniel. Então vamos ler em Daniel, no capítulo 6, o versículo 4. Nós vemos que Daniel, ele foi levado em exílio para a Babilônia para servir o rei, né? E nós sabemos que ele era jovem quando isso aconteceu. Mas em momento nenhum na história de Daniel, ele saiu da presença de Deus, mas ele continuava íntegro para com o Senhor. Então vamos ver, Daniel, no capítulo 6, o versículo 4, diz assim: diante disto, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Olha que bacana, que lição que Daniel nos dá, né? Em um momento de crise que ele estava passando, um momento de dificuldade, um momento ruim na vida dele, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele estava na terra dele, ele estava com seus parentes e tudo. Aí vem aquela crise, vem a invasão, né? Lá em Jerusalém, e leva, né, Daniel com seus companheiros lá para a Babilônia. Então ele estava longe dos seus, mas ali ele estava na presença de Deus, ele continuava com seu coração íntegro diante de Deus. E nós vemos que não vai faltar inimigo para se levantar contra nós, não é verdade? Então nós vemos aqui que o povo invejoso, né, aqueles homens invejosos, eles olharam para Daniel e falaram: esse cara aí, nós vamos ter que pegar ele, né? Eles tinham inveja dele, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Então, nós vemos que aqueles homens, eles se tornaram inimigo de Daniel e fizeram de tudo para acabar com Daniel. Só que a Bíblia sempre vai dizer que Daniel era íntegro, ele era fiel, né, em tudo que ele fazia. Ele tinha um coração íntegro para o Senhor. E nós vamos saber o que é essa inteireza de coração, essa integridade, né? Vamos lá então. A integridade deve ser a nossa marca, compreendendo igualmente coração, mente e vontade. A Bíblia está falando para nós que nós precisamos, né, de ter essa marca de integridade. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, eu não estou falando que nós não pecamos, que nós não erramos, mas nós podemos ter um coração íntegro. E quando nós
falamos com Deus, Ele sabe de todas as coisas. Salmo 139 fala que Deus nos conhece. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso levantar, o nosso assentar. O salmista chega a dizer assim: se eu for para um abismo, lá o Senhor está. Então, não tem como eu esconder da face de Deus, né? Mas Ele sabe que eu tenho falha, Ele sabe das minhas limitações, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe daquilo em que você é fraco, mas apesar dessas limitações, nós podemos ser íntegros, sabia? Nós podemos ser íntegros, né? Então a Bíblia diz que Deus procura um coração íntegro. Nós vamos ver aqui que isso pode acontecer. Então a gente vê que Daniel é um exemplo para nós. Então, integridade tem que ser a nossa marca, né? Então vamos lá. Salmo 7:8 fala que Deus nos julga conforme a nossa integridade. Olha lá. Diz assim no versículo, lá em Salmo 7:8 diz assim: o Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Então, nossa mente e coração, Deus vê. E uma pergunta que eu te faço: se Deus conhece a nossa conduta, a Bíblia diz que Deus conhece a intenção do nosso coração, então, nós não temos que esconder de Deus, né? Então, Ele sabe de todas as coisas. Você pode enganar quem você quiser, mas Deus conhece o seu coração. E quando sabemos que Deus conhece a nossa mente e coração, isso é reconfortante ou é aterrorizante? Faz uma leitura aí da sua vida. Deus, Ele conhece. Você pode enganar quem você quiser, mas Deus te conhece. Deus me conhece, né? E isso, sabendo que Deus me conhece, isso é reconfortante ou é aterrorizante? Nossa, Deus me conhece. Que bacana que Deus me conhece. Ele sabe das minhas fraquezas, mas Ele sabe que eu procuro ser íntegra com Ele. Ele sabe que o meu coração é dele. E eu peço que Ele me ajude as minhas falhas, né? Por isso que é para mim reconfortante saber que eu sou íntegra diante de Deus, quando o meu coração é inteiro para Ele, né? E é assim que nós temos que viver. Então vamos lá. Nós vamos ver uma outra pessoa, né? Um outro homem que foi íntegro, que é Jó. Lá em Jó, no capítulo 1, versículo 1, diz que Jó era íntegro. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Não está falando que ele era perfeito, está falando que ele era íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Que bacana, mostrando para nós que é possível viver em um mundo de crise, em um mundo de corrupção, em um mundo de tantas coisas ruins, mas é possível ter o nosso coração íntegro, né? E nós vemos aqui que Jó era assim. O capítulo 2, o versículo 3 diz assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Isso aqui é Deus dando um testemunho de Jó, falando de Jó para Satanás. Ele fala assim: tá vendo? Meu servo é íntegro. Por quê? Ele conhece mente e coração. Ele conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece, né? E vivemos num mundo, né, onde que é um mundo corrompido, um mundo, né, um mundo caído, onde bons comportamentos às vezes nem sempre tem recompensa e o mal nem sempre é punido. Aqui nós vemos um homem bom sendo punido. Aí a gente fala assim: mas se ele era íntegro, se ele era justo, por que ele viveu essa crise? Por que ele viveu esses dias maus, né? Como que Jó sofreu? Mas Deus tem planos em tudo. E o legal é saber que Deus me conhece, e quando eu sou íntegra, quando eu procuro viver um coração íntegro para Ele, eu sou abençoada. Não tem
outra forma a gente é abençoado. Eu louvo a Deus porque eu tenho falado com Deus que eu quero que a minha vida seja íntegra diante dele. Eu quero buscar o Senhor. E, apesar das minhas falhas, apesar de tudo aquilo das minhas limitações, eu tenho falado com ele: Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero ter um coração íntegro para com o Senhor, porque é possível. Nós vemos aqui Daniel e Jó e o próprio Deus falando a respeito de Jó. Então é possível, né? E nós sabemos que quando somos íntegros para Deus, nós temos um fim recompensador, né? Nós vamos ver sobre isso aí. Uma outra pessoa que a gente podia falar aqui que era íntegro é José, né? Mesmo em momentos de crise, mesmo ele vivendo lá no Egito como escravo, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele foi viver escravo lá no Egito e ele tinha um coração íntegro para com Deus. Olha que bacana. E nós podemos ver que a recompensa é certa para um coração íntegro. Então vamos ver lá, Primeira Reis 9:4 também fala de integridade, né? A integridade é símbolo de inteireza. O que é inteireza, né? É inteiro, um coração inteiro para Deus, ele não é dividido, né? A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, nós vamos falar sobre isso aí. Então, a integridade é símbolo de inteireza. Então vamos lá, 1 Reis 9:4 diz assim: se você andar segundo a minha vontade, Deus falando para Salomão, se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração, com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças, o texto continua dizendo que Deus tem bênção para ele, para os filhos dele, para a descendência dele. Mas se for o contrário, também tem as consequências, né? Então nós vemos aqui que é possível ter um coração íntegro diante de Deus. É possível em meio a crises, em meio à pandemia, em meio às dificuldades, em meio a tantas turbulências que a gente vive nesse mundo, é possível ter um coração íntegro. E é isso que Deus busca. Deus busca um coração íntegro diante dele, né? Nós vamos ver que Mateus 6:19-24, Jesus ensinando sobre integridade. Então vamos lá. Não acumuleis para vocês, Mateus 6:19-24. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha que bacana. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o seu coração não estiver em Deus, não tem integridade nisso aí não, né? Então, ele está falando, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um ou amará o outro, ou dedicará um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Aqui está falando de Deus e o dinheiro, né? Mas aqui nós podemos dizer, será que tem como servir a Deus e a Satanás? Não, isso aí não tem interesse de coração, né? Aquela pessoa que tem o coração íntegro para o Senhor, ele vai fazer aquilo que agrada ao Senhor, né? Independente da circunstância, ele vai buscar o Senhor, ele vai ter um coração íntegro. Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, eu quero servir ao Senhor, independente das situações. Senhor, aquilo que está errado em mim, me ajuda para que eu possa consertar, né? Então, assim, nós sabemos que é possível viver uma vida de integridade para com o Senhor. E nós vemos aqui que Daniel, Jó, né? Nós vemos aí José, né? E ensinando para nós também que há essa possibilidade de vivermos uma vida íntegra para o Senhor. Um olhar puro é aquele fixado em Deus, né? É integridade em tudo, em todas as coisas.
Segunda Crônicas 25:2 fala de integridade em tudo. Nós vemos que pessoas que não têm um coração íntegro para com o Senhor, olha aqui, ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Isso não é integridade, né? Então nós vemos ali muitos juízes, muitos sacerdotes, muitos reis, que eles começavam a caminhada bem e depois eles desandavam, né? Então assim, Deus conhece o meu coração e o seu coração. Lembre sempre dessa pergunta. Isso é confortante saber que Deus te conhece? É confortante ou é aterrorizante? Se é aterrorizante, hoje é a oportunidade que nós temos de nos acertar diante de Deus, né? De buscar o Senhor. Eu estava falando que quando Deus fala de Jó, ele fala assim, Jó, Satanás, está vendo meu servo Jó? Ele é justo, ele é íntegro, né? E eu falei aqui que nós precisamos ter essa marca, né? Como é bom alguém dar testemunho da gente, né? Esses dias a minha prima, ela é pastora lá em São Paulo, e eu tinha colocado no Face, né, uma foto do bebê, do meu netinho. Eu sei que ela escreveu lá assim, nossa Sandra, quanto tempo eu lembro de você me ensinando sobre perseverar em oração. Isso é tão gostoso a gente saber que a gente marcou a vida de alguém com a nossa vida, com a nossa conduta correta diante de Deus, né? Ensinando alguém sobre a palavra de Deus. Isso é tão bom alguém dar testemunho a nosso favor, né? Isso é muito bom. Imagina Deus dando testemunho de Jó, né, para Satanás. Então assim, vamos viver uma vida que vale a pena, né? Que as pessoas possam ser marcadas pelo nosso bom testemunho, né? Vamos viver uma vida íntegra, porque toda pessoa que tem um coração íntegro, olha, certamente ele tem bênçãos, certamente Deus o abençoa, amém? Então vamos continuar aqui. Devemos eliminar qualquer resistência que nos impeça de obedecer ao Senhor, né? Consentir de má vontade não é obediência. Não é obediência. Nós precisamos servir ao Senhor com integridade, nosso coração totalmente para o Senhor. 1 João 2, 15 e 17 fala de integridade. Integridade é não dividir o coração. Aí diz assim, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que legal, né? No texto que nós falamos antes, fala dos olhos. Nós sabemos que os olhos é janela da alma, né? Os 5 sentidos, né? São as janelas para a nossa alma. O que nós temos visto? Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Isso é a palavra do Senhor, Ele nos ensinando como nós devemos proceder. Então assim, vamos pedir a Deus para que os nossos olhos sejam puros, sejam luz, que nossa boca também seja pura, e a gente vai pedindo a Deus para nos santificar e vamos ter um coração íntegro para o Senhor, né? Às vezes nós fazemos coisas aparentemente corretas, não é assim? A gente fica preocupado, né? Não, eu tenho que me portar, eu tenho que, por exemplo, eu vou sair com os amigos, mas os amigos vão para um barzinho e vão beber. Mas eu sou crente, eu estou com eles, né, a gente está junto. Muitas vezes nós ficamos preocupados. Não, ninguém pode me ver aqui sentado num bar, bebendo e tal. Eu posso estar sentado com eles ali, mas não fazendo as mesmas coisas. Então, tem gente que fica preocupado do que o outro está vendo, né? O exterior, onde eu estou, o que eu estou fazendo. Mas muitas vezes o nosso coração é cheio de coisa ruim, né? Nós temos um coração que não perdoa, um coração orgulhoso, um coração cheio de coisas más, né? Cheio de mentira, cheio de falsidade, um tanto de coisas ruins que está aqui dentro. E às vezes eu preciso mostrar que eu sou uma boa pessoa, mas e aqui dentro? Então, o nosso coração precisa ser íntegro, né? Senhor, olha, eu sou assim, eu preciso que o Senhor me ajude. A gente desnudar diante de Deus e falar assim, Deus, eu quero o meu coração totalmente para o Senhor, né? Então, nós podemos ver que
Todas as pessoas que viveram de forma íntegra foram bem-sucedidas. E é isso que Deus quer de nós, né? Ele quer nos abençoar. Vamos lá, Daniel, nós vamos ler o capítulo 6, mas nós vamos alternar alguns versículos que diz assim, versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Olha que legal. Deus era com ele, o Espírito Santo era com ele. Olha, então ele tinha um espírito excelente, ele tinha uma integridade, ele queria mostrar que Deus era com ele. E o rei pensava em constituir sobre todo o reino. E nós sabemos que se levantaram os inimigos contra Daniel. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Olha que bacana, Daniel, por ele ser jovem, né, ele não deixou que as coisas do mundo contaminassem o seu coração, ele continuou ali íntegro para com o Senhor. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nós vamos fazer alguma coisa aqui que nós temos que pegar esse Daniel, ele vai ser culpado, né? Mas isso era inimigos se levantando contra a vida de Daniel. Mas não importa, pode se levantar quem for. Se você é íntegro diante de Deus, Deus cuida de você, Deus te abençoe, Deus te guarda. Daniel, pois então, soube que a escritura estava assinada, porque eles foram lá, fizeram um plano, arquitetaram um plano contra a vida de Daniel e falaram com o rei, você podia assinar isso aqui, ó, que ninguém possa pedir outro Deus ou outra pessoa, não ser o Senhor. Aí nós vamos ver aqui que o coração do rei queria ser Deus, ele era egoísta, ele era orgulhoso, ele queria ser um Deus, né? Então ele falou, não, beleza mesmo, vou assinar aqui. E quando Daniel soube que o rei tinha assinado, que ninguém podia pedir outro Deus, ou podia clamar a outro Deus, a não ser o rei, Daniel entrou para sua casa, e o texto diz assim, ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então, se ele fazia antes, por que agora ele vai fechar as janelas? Não, vou continuar orando a Deus porque eu sei que ele é comigo. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então aqueles homens, eles foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Se ele assinou, não tem como voltar atrás, o senhor tem que executar. E nós achamos Daniel ali orando pelo Deus dele. Não tinha como o rei voltar atrás. E o rei gostava de Daniel. O texto diz assim, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E, falando, o rei disse a Daniel, olha que interessante, Daniel, além dele dar um bom testemunho, as pessoas viam que Deus era com ele. E o rei sabia disso. E agora, o rei já tinha assinado o decreto. E ele não sabia que eles estavam tramando contra Daniel. Quantas vezes as pessoas tramam contra nós, né? Nós vemos aí, nós estamos vivendo aí além da crise, né, da pandemia, nós temos aí a crise política, né? As pessoas fazem de tudo para acabar com o presidente, né? Então, assim, isso aí não é diferente daquela época, não. Nós vemos aqui que eles fizeram tudo isso contra Daniel. Então, mas o rei, olha o que o rei faz. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, olha que interessante, o rei, olhando para Daniel, ele fala, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Então, por quê? Ele sabe, olha, Deus vai te livrar, eu tenho certeza disso.
E chegando-se à cova, chamou por Daniel e passou, né? Nós pulamos do 16, versículo 20 diz, e chegando-se à cova, né? Passaram alguns dias, eu creio que o rei andava para lá e para cá, porque ele gostava de Daniel, e agora Daniel foi julgado nas covas dos leões, ele não fez nada de errado, e ele estava preocupado. Só que deu ali o momento de ir para ver o que tinha acontecido com Daniel. Eu vou lá ver o que aconteceu com Daniel. E a Bíblia diz assim, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele deve ter pensado assim, será o que aconteceu? Será que os leões comeram eles? Será que Deus salvou ele? Né? E o rei chega e diz com voz triste, né? Chama Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel, Daniel, olha a exclamação que ele diz, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões. Imagina quando ele faz ele chama Daniel e Daniel grita lá, né? O rei, vive para sempre, né? O meu Deus fechou a boca dos leões. Gente, isso é fantástico. Isso sabe por quê? Porque Daniel, ele tinha um coração íntegro e Deus deu esse livramento para ele. Mas a gente pode pensar assim, mas tem hora que tem pessoas ali na Bíblia que tinham um coração íntegro e morreram de qualquer forma. Mas Deus, Ele é Deus e Ele sabe a hora exata de agir. Aqui Ele quis mostrar para Daniel, Daniel, você tem sido íntegro, eu vou livrar, eu vou te dar essa bênção, eu vou cuidar de você. Certo é que Deus sempre tem um escape para nós, Deus tem sempre o melhor para nós. Se chegar a hora da gente ir, tudo bem, Ele sabe disso, mas olha, todas as vezes que nós vemos Deus agindo aqui, um milagre que Deus derrama na vida dessas pessoas, é para trazer para nós e para nos incentivar. Continue crendo, continue fazendo a minha vontade, que eu sou com você. Então aqui Deus deu esse livramento para Daniel, né? E agora nós vamos entrar dizendo assim na introdução, capítulo 6 do livro de Daniel, objeto do nosso estudo e dessa lição, destaca o valor da integridade moral e espiritual de Daniel e de seus amigos, né? Nós sabemos lá dos amigos dele que foram lançados também, né? Na fornalha de fogo ardente. E nós sabemos que Daniel e seus amigos durante o reinado de Dario, como que aconteceu? Daniel agora era um homem mais idoso, né? Todavia, a fé em Deus e a sua fidelidade permaneceram inabaláveis. Mesmo diante das falsas acusações e da condenação que fizeram com ele, para ele enfrentar a cova dos leões. Deus nos deu tudo que a gente precisa para a gente viver nessa terra. Eu lembro sempre da Silvana, né? Que a Silvana fala assim ela falava assim que Deus fez o homem e para cada um ele deu uma malinha, né? Uma mala com todo o kit de sobrevivência. Que kit é esse? A fé, né? Conselhos, né? Ensinamentos. E ele diz assim, esse é o caminho, andai nele. Então, tudo que tem na Bíblia é para que a gente possa ter uma vida abençoada e feliz. Tudo que Deus nos ensina é para o nosso bem, é para que a gente tenha uma vida abençoada, né? Então nós vemos aí a integridade precisa fazer parte da nossa vida como servos de Deus, né? Nós vemos aqui que agora Daniel, nesse aspecto político, como ele foi massacrado, né? Então vamos lá. Daniel 6, de 1 a 6. Mais de 60 anos já havia se passado, desde que Daniel e seus companheiros foram levados para o palácio babilônico. Apesar disso, eles permaneceram íntegros e mantiveram a fé inabalável ao Deus vivo. Mesmo vivendo em meio à idolatria e corrupção, eles não se corromperam com as ofertas palacianas. Então, nós vemos aí que Daniel, ele continuava íntegro junto com seus amigos. Dario, né, reorganizava o governo e delega a autoridade administrativa para Daniel. Pareceu bem ao rei nomear, olha o que o rei fez. Ele pareceu bem ao rei nomear 120 príncipes para presidirem todo o seu reino.
Dentre esses, três seriam os principais. Os outros teriam que prestar conta a Daniel, que estava entre os três. E dentre eles logo se destacou e chamou a atenção do rei Dario, pois dizia: ele tem um espírito excelente, né? O versículo 3 diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Assim, não demorou muito para que o rei, devido à aptidão de Daniel, o constituísse sobre o reino. Tal decisão despertou ciúmes e inveja nos outros líderes, os quais logo se tornaram inimigos de Daniel. Então, a gente vemos aí que por causa disso, Daniel tinha um espírito de excelência. Olha que bacana. É tão bom quando as pessoas, eu já falei que dão um testemunho da gente, é tão bom quando a gente faz as coisas e as pessoas nos elogiam, falam assim: nossa, você tem algo diferente, você traz uma paz, né? Como o doutor no dia, o doutor Rodrigo falou no Zoom, né? Que só dele trabalhar ali, dele ler a Bíblia, ele senta no seu consultório quando não tem ninguém, ele lê a Bíblia, alguém virou e falou assim: nossa, doutor, quando o senhor está aqui, há uma paz nesse lugar. Que legal, nós somos transmissores das bênçãos de Deus, somos transmissores da paz de Deus, somos transmissores da bênção de Deus, né? Nós podemos levar bênção para aqueles que estão ao nosso redor, simplesmente com a nossa presença. Então, isso é muito bacana. Vamos lá então. Daniel se torna alvo de uma conspiração. A inveja e os ciúmes fizeram com que os homens malignos, sedentos do poder, tentassem derrubar Daniel. Essa era uma crise que Daniel estava vivendo, uma crise política, né? Que não é diferente de hoje. Hoje a gente vê que o nosso presidente, ele não pode fazer nada, ele não pode dar um espirro que o pessoal fica em cima dele, né? Então, assim, Daniel também enfrentou uma crise política. Tentaram tudo contra ele. O problema era que, por mais que os inimigos de Daniel procurassem um motivo político ou moral para acusá-lo, nada encontrava que podia manchar a sua reputação. A integridade e a lealdade de Daniel eram tão imbatíveis que seus inimigos resolveram armar essa situação para ele. Essa situação ardilosa contra ele, utilizando a própria fidelidade de Daniel a Deus. Olha, não tinha nada para falar contra ele, então usaram da fidelidade que ele tinha a Deus, né? O perigo da confabulações políticas, a intenção do rei de promover Daniel ao posto maior, destaque no governo, suscitou raiva nos outros príncipes, pois um estrangeiro teria que liderar, né, sobre eles, e eles ficaram invocados. Gente, Deus faz coisas incríveis. Essa semana, não sei se lembra, eu já falei com alguns, né, que alguém colocou no grupo, não me lembro quem foi, colocou minto, meu tio tinha mandado para mim um trecho daquele filme do Fazendeiro de Deus. Eu não tinha visto, só que na hora que eu vi, como Deus falou ao meu coração, gente, eu chorei na hora. Eles falam que eu choro à toa, e é verdade, eu choro mesmo. Então, quando Deus está falando comigo, que bacana. Eu chorei tanto e fui escrevendo aquelas falas que estavam sendo ditas naquele pedacinho de filme, né? E uma coisa, ele falava assim: a condição para o milagre é a dificuldade. Olha que bacana. Qual que era a dificuldade ali que Daniel estava enfrentando, né? Ele era íntegro. Aí o que eles fizeram? Vamos colocar ele na cova dos leões. Agora, para um grande milagre, é a impossibilidade. Tinha jeito de Daniel sair vivo daquela cova? Os leões estavam com fome, tinha muito tempo, né? Mas Deus mandou ali um anjo que fechou a boca dos leões, não deixou comer, porque o texto fala que quando eles cheiraram Daniel, o rei mandou pôr aqueles que acusaram ele lá dentro, e antes deles chegarem lá, os leões já tinham trucidado a vida deles, né? Então,
Isso é milagre. Milagre para aquele que serve a Deus. A condição do milagre é a dificuldade. Está enfrentando alguma dificuldade? Deus tem um milagre para você. Continue firme, continue íntegro, continue buscando o Senhor. Por mais que as coisas estejam difíceis, não deixe que as coisas desse mundo, né? A cobiça da carne, os seus olhos, né, comecem a ver coisas que não vale a pena. Busque o Senhor, comece a meditar nas coisas do Senhor, que Deus vai te dar um grande milagre. Então vamos continuar aqui. Tal edito agradou o vaidoso monarca, né? Quando eles fizeram aquele plano, isso agradou o rei. Olha o que diz assim. Que diz assim: tal edito agradou o vaidoso monarca que desejava ser adorado como um Deus. Por isso que ele assinou. Mas ele não sabia que isso era uma armação contra Daniel, né? Daniel não foram consultados sobre tal decreto, mas certamente sabia que os objetivos eram para atingir a vida devocional e prejudicar sua comunhão com Deus. Não é diferente de Satanás. Satanás, ele quer nos destruir a nossa comunhão com Deus, prejudicar o nosso devocional com Deus, prejudicar a nossa comunhão com Deus. Não deixe que isso aconteça. Tenha um coração íntegro, busque o Senhor, seja o que for que você estiver passando, comece a dar graças ao Senhor, comece a buscar o Senhor. Depois que o rei aprovou o edito, os inimigos de Daniel ficaram na espreita, esperando o momento que ele estaria orando ao Senhor. Daniel seria apanhado em flagrante. Entretanto, Daniel não ficou abalado ou preocupado. A nossa live essa semana foi sobre ansiedade, né? E nós vemos o pastor Juraci falando, né? Que nós precisamos confiar em Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está ansioso por causa de alguma coisa que vai acontecer? Para quê? Amanhã pertence ao Deus. É por causa do passado? Não precisa, o passado ficou lá. Busque do Senhor o que Ele tem para você. Esqueça o passado. É pecado? Conserta diante de Deus. Nós não temos que ficar preocupados com coisa alguma, né? A preocupação traz ansiedade, traz tristeza, traz angústia. Isso nos atrapalha. Por isso ele diz: não devemos estar ansiosos por coisa alguma. E Daniel não ficou nem abalado, nem preocupado, nem ansioso, né? Ele entregou nas mãos de Deus e falou: eu não tenho que temer, né? Eu não tenho que temer a nenhum edito que o rei está fazendo aí. Ele não permitiria que nada viesse atrapalhar sua comunhão com Deus e suas orações. Ele não deixou que isso atrapalhasse. Então nós vemos aqui Daniel, um homem íntegro que não transigiu com sua fé em Deus. Nenhuma trama política, né, ou nenhuma crise, nenhuma pandemia mudaria em Daniel o seu hábito devocional de oração. Essa pandemia tem atrapalhado o seu devocional com Deus? Essa pandemia ou essa crise política, a crise que você está vivendo, né, talvez financeira, talvez na saúde, está te atrapalhando a sua comunhão com Deus? Não deixe que isso atrapalhe a sua comunhão com Deus. Deus é maior que qualquer pandemia, Deus é maior que qualquer crise, Deus é maior que qualquer problema. Deus pode te dar a vitória. A palavra integridade pode ser definida como solidez ou estado de ser inteiro, isso é, completo. Não deixe que Satanás venha, né, trazer coisas que venham dividir o seu coração entre Deus e o mundo. Não deixe que isso venha atrapalhar essa relação você e Deus. Busque o Senhor, ore, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia. Quando nós estávamos antes da pandemia, a gente falava que não tinha tempo para nada. Hoje, temos tempo sim. Tempo é questão de prioridade. O que você prioriza? Você vai priorizar o que você gosta mais. Você vai priorizar aquilo que é bem para você, não é? Então priorize estar com o Senhor, priorize sua devocional, priorize sua oração, priorize buscar o Senhor e encher dele. Tenha um coração íntegro para com o Senhor. Daniel não deixou que nada atrapalhasse a vida dele, né? Ainda muito jovem, Daniel entendera que a sua vida dependia da sua relação com Deus. A nossa vida depende da nossa relação com Deus, né? E eu sei que Deus tem muito para fazer na nossa vida. A oração era a maneira dele se sentir orientado às suas decisões. Olha que bacana isso. A oração era a maneira dele ser orientado em suas decisões pessoais e políticas. Por que ele era bem sucedido? Por que ninguém achava nada de ruim nele?
Porque a oração, a comunhão com Deus direcionava a vida dele. Muitas vezes nós fazemos bobagem, muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam a Deus, muitas vezes nós procuramos caminhos, por quê? Caminhos que vão de encontro à nossa vida, a nosso desejo, ao nosso prazer, mas que nós possamos pensar, Deus, eu preciso estar direcionado por Ti. Da mesma forma, Deus nos orienta e revela a Sua vontade por intermédio das orações. A oração é a chave. A oração é a chave da vitória. Então, por isso que Daniel não deixava. Aqui o texto está falando que bem jovem, né? Porque quando ele foi para a Babilônia, ele ainda era jovem, né? Mas ele aprendeu que a oração era a chave. A oração é que orienta nas decisões dele. A momentânea vitória dos conspiradores, né? Nós vemos aí que eles ficaram felizes. Agora acabou, Daniel. Nós jogamos ele lá na cova dos leões, acabou. Não. Daniel soube do edito real, mas não abriria a mão da sua fé, mesmo que tal resistência lhe custasse a vida. Custe o que custar, eu não deixo o Senhor Jesus. Cientes da integridade de Daniel, os inimigos apenas esperaram o horário costumeiro para fazer o flagrante do infrator. Olha que legal, né? Você ser acusado de buscar o Senhor, de posse das provas, né? Que provas? De saber que ele estava orando ao Deus que ia cuidar dele na cova dos leões. Gente, olha que bacana. Ele estava orando, ele estava buscando aquele a quem podia cuidar dele lá na cova dos leões, né? Então, de posse das provas, eles reivindicaram que a lei dos mestres dos persas fosse cumprida. Só então, Dario percebeu que havia sido usado para que os inimigos de Daniel conseguissem o seu intento. Agora nós vemos ele aqui perseverando na sua integridade. Daniel nos deixou o exemplo de que é possível permanecer íntegro mesmo vivendo em meio à corrupção, mesmo vivendo em meio à crise, mesmo vivendo em meio à enfermidade, mesmo em meio a finanças ruins, né? Quantas pessoas estão passando problema de finanças, né? Principalmente por causa dessa pandemia, perderam emprego, né? Mas Deus é Deus e Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quando a gente vai lá conversar com os nossos missionários, a Cristiane e o Alexandre, a gente vê que eles vivem pela fé e Deus honra. Se Deus é o dono da vida deles, se Deus, vamos dizer, eles estão trabalhando para o Senhor, Deus não deixa faltar nada. E é isso que a gente tem que colocar em mente. Deus é maior que todos os meus problemas. Daniel nos deixou o exemplo de que é possível permanecer íntegro, mesmo vivendo em meio à corrupção. Os servos de Deus são chamados para serem luz em meio às trevas. Será que nós temos sido luz onde nós estamos andando? Uma pessoa íntegra não é dividida, não age com duplicidade, não finge, não faz de conta e mesmo diante do perigo, não nega a sua fé. Possamos prestar bastante atenção nisso, né? E pedir a Deus que nos ajude. Daniel nunca escondeu sua fé e o fato de que orava a Deus, pois segundo o texto bíblico ele orava em seu quarto com as janelas abertas. As pessoas íntegras não escondem nada de ninguém. Olha que bacana. As pessoas íntegras não escondem nada de ninguém. E como nós falamos no começo, muito menos de Deus. Deus vê todas as coisas. Nós vamos ver aqui Daniel nas covas dos leões para terminar. Daniel preferiu morrer a se dobrar diante do edito maligno. Daniel não discutiu e nem questionou com o rei o seu edito. Quando soube da lei real, foi para o seu quarto e, como de costume, orou a Deus. Então, nós sabemos que a vitória, né, está na oração. Na verdade, Daniel tinha certeza de que Deus podia livrá-lo se assim quisesse. Se não, também ele ia morrer e ia orar com o Senhor, né? Mas ele falou assim, Deus pode me livrar. Ele sabia em quem ele confiava. Sabe por que muitas vezes nós não confiamos em Deus? Porque nós não conhecemos Deus. E como eu conheço Deus? É através da minha intimidade, é através dessa busca, é através de conhecer o Senhor. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu amo, mais eu confio. A grande lição é que sua integridade não o livrou da maldade, da inveja dos inimigos. Não quer dizer que você vai ter uma vida sem aflição, não.
vai aparecer os inimigos, vai aparecer a maldade, mas você vai continuar confiando no Senhor. A grande lição é que a sua integridade não o livrou da maldade e da inveja dos seus inimigos, pois foi denunciado, preso e lançado na cova dos leões. Olha para você ver, ele podia pensar assim, tá vendo, não adiantou nada, né? Mas ele sabia em que ele confiava, né? Daniel foi protegido da morte pelo anjo de Deus. A firmeza de Daniel estava acima de qualquer trama diabólica. Com essa confiança resignadamente aceitou a sua arbitrária condenação. Porém, na cova, Daniel constatou o livramento do Senhor, que enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, os quais não puderam devorá-lo. Imagina, né? A gente vê até os desenhos por aí, né? Daniel deve ter feito da juba do leão ali um travesseiro, né? Às vezes a gente vê até esses desenhos aí, porque mostrando que eles não puderam fazer nada, eles não comeram Daniel, né? Aí tem uma brincadeira, né? Carne assada, leão não gosta, né? Carne assada, leão não gosta, por quê? Carne cheia do fogo do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, né? Então, Daniel, ele pôde ter esse milagre na vida dele. Que bacana, né? Sabendo que o nosso Deus cuida da gente. O rei Dario ficou temeroso e triste ao ver que não poderia livrar seu fiel súdito daquela situação. Porém, no seu íntimo, o rei sabia que Deus de Daniel poderia operar um milagre. Por isso foi à cova para constatar o livramento. Eu creio que ele ficou doidinho para chegar lá para saber o que tinha acontecido, né? E ele teve a surpresa, né? Ali o monarca foi surpreendido pelos feitos do Todo-Poderoso. Daniel foi retirado da cova sem nenhum ferimento. E eu quero te dizer que o nosso Deus é esse Deus aqui de Daniel. O nosso Deus, esse Deus que nós cremos hoje, é o mesmo que era, que é e que será eternamente, né? Daniel poderia operar, não sabia que Deus de Daniel poderia operar um milagre. Porém, no seu íntimo, o rei sabia que o Deus de Daniel poderia operar um milagre. Por isso, foi à cova para constatar o livramento. Ali o monarca foi surpreendido pelos feitos do Todo-Poderoso. Daniel foi retirado da cova dos leões sem nenhum ferimento. Então o rei ordenou, olha que legal, o rei ordenou que todos aqueles que haviam tramado contra Daniel fossem lançados na cova dos leões. Os inimigos experimentaram o castigo que ele mesmo havia preparado. É assim que acontece. Lembra de Naamã, quando ele fez lá uma forca para Mordecai? Quem foi para a forca depois? Então, quando nós temos Deus, quando nós somos íntegros com o nosso coração, olha, podemos descansar, podemos ficar tranquilos que Deus zela por nós. Deus, mais uma vez, foi glorificado através da vida de Daniel. Daniel não saiu da cova esbravejando, olha, ele não saiu amaldiçoando os conspiradores, né? Não saia dessa pandemia, né? Reclamando de Deus, não saia reclamando da sua situação financeira, pelo contrário, louva ao Senhor, agradeça ao Senhor pela sua vida, agradeça ao Senhor as coisas que Ele tem te dado, não amaldiçoe, não fique reclamando, mas dá graças a Deus. Ao contrário, ele reafirmou sua inocência e disse que Deus havia enviado o seu anjo para livrar. Mediante a fidelidade de Daniel, o rei Dario aprendeu uma importante lição e por isso decidiu honrar o Deus de Daniel com um edito. Agora mudou a situação. Aqueles que tinham feito, preparou lá, né, a maldade para Daniel, agora eles estavam experimentando aquela maldade. E o rei pôde fazer algo fantástico, né? Ele decretava agora todos os habitantes do Império Babilônico temessem a Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não pode ser destruído. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Portanto, não há e nem houve um Deus como esse Deus que nós servimos. Olha que maravilha!
Além de tudo acontecer, além de você ter um coração íntegro, você vai ser abençoado e muitas pessoas vão conhecer esse Deus a quem nós servimos, amém? Que Deus possa nos abençoar, né? Vou ler só aqui a conclusão que diz assim: Daniel foi próspero. Daniel foi abençoado durante todo o reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Deus honrou a fé do seu servo. Ele também vai honrar a sua fé, amém? Ele vai honrar a sua fé e livrará de todo mal. Confie. Atualmente os inimigos dos servos de Deus também procuram, mediante articulações ardilosas, caluniar e mentir contra aqueles que servem ao Senhor fielmente e se destacam no cenário político, eclesiástico, né? Na sua casa, na sua família. Deus é com você. As pessoas podem se levantar contra você, mas Deus te abençoa. Esses lançam calúnia a fim de denegrir a integridade daqueles que legislam e realizam seu trabalho com excelência, né? Continue fazendo seu trabalho com excelência, seja em casa, seja onde você estiver. Faça o melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas vezes os íntegros também padecem diante de leis injustas. A fé do profeta fez com que ele mantivesse a sua comunhão com Deus, mesmo em tempo de crise. Pense nisso. Deus, Ele quer te abençoar e que você possa manter essa convicção em quem você crê, mesmo nesses dias de pandemia. Amém? A fé em Deus nos dá paz e convicção interior para enfrentar as situações adversas da vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Deus possa encher o nosso coração de alegria em poder servi-lo. E cada dia possamos buscar um coração íntegro. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, ter o nosso coração íntegro para o Senhor. Nosso coração inteiro para o Senhor. Quero te pedir que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não te glorifica. Deus, que mesmo passando por dificuldades, possamos ser como Daniel, o nosso coração todo voltado para Ti. Não nos deixe dividir o nosso coração, ó Deus, com nada, Senhor. Deus, nós queremos entregar o nosso coração íntegro para o Senhor, queremos confiar em Ti. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. E por isso, Senhor, nos ajuda a manter firme a nossa convicção em Ti, a nossa fé em Ti, a certeza de que o Senhor é conosco, mesmo nesse tempo de crise, mesmo nesse tempo difícil, mas sabemos que a vitória vem, a vitória é certa com o Senhor. Nos abençoe, nos ajuda, Senhor, para que também aqueles que estão ao nosso redor possam ver quão grande és Tu. Muito obrigada por tudo, fique conosco, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Abençoa a sua família, abençoa esse restante de semana, no nome de Jesus.